Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Desde março, o Comitê Especial prepara a candidatura da cidade de São Paulo para o título de Capital Mundial do Livro em 2022. Reconhecimento concedido pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Se escolhida, a cidade de São Paulo fará companhia a cidades como Madrid, Alexandria, Atenas, Buenos Aires, Sharjah e Kuala Lumpur. Com a candidatura oficializada na última semana, São Paulo concorre com Guadalajara, Istambul e Medellín. E se escolhida, terá um compromisso ainda maior com o incentivo à leitura. Com o lema Diversity, Many Stories, One City, a candidatura foi orientada pela diversidade de pessoas, culturas, de gêneros, étnico-racial, social, política e de pensamento. Para contar um pouco mais sobre o processo de inscrição da cidade, os argumentos apresentados na candidatura e sobre a importância desse reconhecimento concedido pela Unesco, o podcast dessa semana conversou com Luiz Álvaro, secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Esse podcast é um oferecimento da MetaBooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em POD, Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 131, do dia 17 de agosto de 2020, gravado no dia 13. Aqui é Fábio Errara e estou com Maju Alves e Leonardo Neto para falar com Luiz Álvaro. Para começar a nossa entrevista, eu queria primeiro que você explicasse para a gente quais são as atribuições de uma cidade eleita como capital mundial do livro. Bom, na hora que você candidata a cidade como capital mundial do livro, você tem que apresentar todo um programa específico que vai ser desenvolvido ao longo desse calendário, né? Vamos lembrar que não começa no 1º de janeiro, né? Ele começa mais para frente, então você começa em 22, vai até o início de 23, e você tem um calendário específico que tem que ser desenvolvido ao longo do ano com atividades voltadas para a promoção do livro, voltadas para a promoção da leitura, mas também muito a ver com a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de publicação, que você tem que desenvolver. Então, no caderno de candidatura, a gente já fez uma previsão de atividades a serem desenvolvidas, inclusive com recursos já estabelecidos, já as dotações orçamentárias, e lembrar que é uma promoção da cidade de São Paulo, não da prefeitura de São Paulo. Então, essa programação tem que contar também com tudo aquilo que o setor privado vai promover, porque a prefeitura é um indutor, mas o mercado editorial tem que ser autossustentável, com a própria promoção, também participando da promoção do livro e da leitura. Então, as atividades que a cidade se propõe a fazer, como a Bienal do Livro de São Paulo, por exemplo, estão dentro da proposta aí de candidatura. Mas você tem um calendário que você tem que propor para o ano inteiro. E essa dotação orçamentária, né? Você disse que no projeto você já precisa indicar ali de onde vai vir esse dinheiro. E conta, inclusive, com a participação da iniciativa privada, e isso ficou bastante claro na sua primeira resposta. Mas a gente tem algum apoio? A Unesco dá algum apoio para essas cidades que conseguem ser a capital mundial do livro? É um apoio institucional e promocional da cidade, né? Então, claro, você ganha o selo de capital mundial do livro, eles vão trabalhar isso, a imagem, junto com você durante o ano inteiro. É uma promoção internacional muito grande, um reconhecimento como capital de cultura, né? Não só de livro, mas de cultura como um todo. Eles têm ali uma experiência grande no desenvolvimento
e desses programas em várias cidades, mas não existe um aporte financeiro por parte da Unesco, né? Então, esse aporte financeiro, ele virá da Prefeitura de São Paulo e do setor privado. A própria, por exemplo, o orçamento que existe na Prefeitura, por exemplo, para compra de livros, né? Então, no programa Minha Biblioteca, ele já consta lá como um projeto de incentivo à leitura. A previsão orçamentária da Bienal 2022, ela consta lá como um montante que está sendo investido nesse programa. Então, a Unesco não tem um investimento financeiro direto, né? Porque, lá, na hora que ela promove, na hora que ela me dá apoio técnico, ela também está fazendo um apoio financeiro para a gente, mas não tem troca de recursos. E além dessas duas coisas que você disse aí, né, da compra de livros e da Bienal, o que mais está lá na candidatura? Você pode contar para a gente? O que é um segredo. Eu só posso contar depois que for divulgado. Bom, a gente fez, na verdade, então, assim, o grupo de trabalho que foi instituído pelo prefeito Bruno Covas, ele tem a Secretaria de Relações Internacionais, Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho e a Câmara Brasileira do Livro, com poderes para que a gente chame outras secretarias a participar, ou, se não for da estrutura municipal, que a gente convide outros entes para participar, contribuir conosco, né? E aí, a gente fez a proposta baseada em coisas que eu sei que vão acontecer em 2022. Por quê? Primeiro, a gente tem uma eleição para prefeito, que é depois de apresentar a candidatura. Então, existe um limite do que eu posso comprometer a cidade. Claro que eu confio que a gente terá o mesmo prefeito, e aí eu poderei estar aqui ainda trabalhando na candidatura, mas a gente tem um limite do que eu posso comprometer a cidade. Mas então a gente coloca um viés editorial, propõe um viés editorial, propõe uma pegada mais forte na questão do livro, por exemplo, no festival SP Cine de cinema que a gente vai ter, ou na programação do Teatro Municipal, e você trabalhar mais fortemente a questão do livro. É claro que a gente já tem, por exemplo, o Festival Mário de Andrade, ele já tá contemplado na proposta, mas ele já acontece. Então, na hora que você trabalha a programação da cidade, nesses grandes centros culturais, levando o livro como mote para quem for seu curador, a gente consegue comprometer um orçamento da cidade que já seria utilizado de qualquer maneira, mas não necessariamente apoiado na promoção do livro, apoiado na promoção da leitura, e integrando esse nosso calendário. Mesma coisa pode valer para a virada cultural, né? Então, a gente tem uma pegada mais forte na virada cultural, em termos de sarau, leituras públicas, enfim. E até no carnaval, por que não? A gente propor para essas escolas de samba que trabalhem personagens, né? Que trabalhem histórias específicas. Então, a ideia é que a gente chame essa grande coletividade cultural da cidade para que ela entenda o momento como de promoção do livro, mas o livro como a ponta da lança para promover a economia criativa da cidade, e trabalhem essa temática nas mais diferentes frentes que a cidade já tem. E tem duas efemérides bem importantes em 2022, né, que são o centenário da Semana de Arte Moderna e o bicentenário da Independência. Isso entra, de alguma forma, nessa programação? A gente, inclusive, botou na proposta, um dos diferenciais da nossa candidatura são justamente essas duas datas, né? Porque primeiro porque as duas aconteceram em São Paulo. Então, a gente, tá bom, a independência do Brasil, mas foi aqui no Ipiranga, né? A semana de 22, em grande parte, aqui no Teatro Municipal, aqui no centro. Então, importante, de fato, também que os dois fatos históricos aconteceram aqui na cidade de São Paulo. A outra coisa é que são dois marcos que mostram uma efervescência cultural e de pensamento muito forte no Brasil, de conhecimento, né, de expectativas, enfim. Então, a gente também usa isso como alavanca para a candidatura, por entender que foram dois momentos de mudança muito forte cultural e de pensamento na cidade. Claro que tudo isso passou pelo livro, tudo isso mudou a produção editorial, tudo isso mudou a maneira de entender a nossa cultura brasileira. E no caso de São Paulo, a cultura brasileira é muito mais diversificada. A gente tem várias culturas arraigadas aqui na cidade de São Paulo,
Então, não só estamos trabalhando esses dois marcos históricos, mas estamos trabalhando o mote da diversidade, né? Muitas histórias, uma cidade, mas aí a diversidade escrito com C, escrito errado. Intencionalmente escrito errado, né? Não, só faltava, né? Tantos anos na CBL, me escrever errado esse negócio não me dá conta, né? E Luiz Álvaro, vamos supor que a gente conquistou a candidatura deu certo e São Paulo se tornou a capital mundial do livro. Que legados você acha que esse evento, que essa coisa vai deixar para a cidade, para o país? Bom, a gente tem um processo em que a gente escreveu a candidatura, pensou a candidatura. Na verdade, eu já tenho essa ideia na cabeça desde que eu estava na CBL, né? Então, quando a gente ainda estava na Câmara Brasileira do Livro, a gente chegou a mandar um ofício aqui para a prefeitura, para o antigo prefeito, sugerindo que ele inscrevesse a cidade como capital mundial do livro. Então, quando eu vim, eu já trouxe debaixo do braço esse negócio. Falei, olha, vamos pensar a data, vamos ver como é que é o processo, para a gente, de fato, fazer uma candidatura robusta, com uma programação robusta, vamos estudar os orçamentos, para a gente ver o que a gente consegue comprometer. A gente escolheu 22, claro, pelas duas efemérides, por ter Bienal do Livro de São Paulo no ano de 22, quer dizer, faria pouco sentido a cidade ser a capital mundial no ano que a gente não tem o maior evento literário do Brasil acontecendo, enfim. Só que a gente escreveu tudo isso no momento anterior à pandemia, né? Então, eu acho que, mais do que o legado, existe a retomada aí da economia, que vai acontecer no ano que vem, e no 21, 22 e assim por diante, porque houve um retrocesso muito grande, principalmente quando a gente fala no setor cultural. Então, eu acho que existe um fator que é isso, em ser um indutor da retomada da economia na cidade de São Paulo, e a gente sabe que o que acontece aqui impacta toda a região sudeste, o estado inteiro, e por que não todo o Brasil. Então, primeiro fator de retomada mesmo, e aí o livro funcionando como economia criativa, que é o que ele é de fato, né? A gente, quando pensa, a gente pensa, o livro é economia criativa, mas mesmo na Câmara, a gente estava trabalhando já com a questão de games, né? A questão de cinema, enfim. E a outra questão é de você desmistificar um pouco, eu acho. A gente tem duas coisas, o livro não é caro e o brasileiro lê, né? Que são duas coisas que a gente repete sempre o contrário. O livro é caro e o brasileiro não lê. Não é verdade. O livro, você tem livro para todas as faixas econômicas, mas o livro não é caro. Caro é a pipoca do Cinemark, isso é caro. E o brasileiro lê pouco, mas a gente lê, né? Então, claro que o fomento à leitura e o fortalecimento do mercado editorial sempre é o legado que a gente quer deixar. Mais fortemente aqui na capital, que é a minha jurisdição, é a jurisdição do prefeito, mas por que não ser um movimento que contagie as cidades vizinhas, os outros festivais, e que a gente possa talvez trabalhar a cidade como capital do livro durante vários festivais que não sejam só em São Paulo, né? Trabalhar isso numa Flip, trabalhar isso em Ouro Preto. Quem sabe eu posso até participar de alguns festivais que eu tô morrendo de saudade. Tá sentindo falta, né, Alvinho? Então, eu sinto falta da família livreira. Muito bem. E já tem a capital de 2021, não, né? Tbilisi, não é? É só que você perguntou, não vou me lembrar. É verdade. E você sabe com quem a gente está concorrendo, além de Guadalajara, que a gente... Medellín e Istambul são as que eu sei. Não sei se tem mais, né? Porque também não é um processo aberto, assim, anterior. Agora, Guadalajara, claro, é um forte candidato. Medellín, idem, né? Eles têm uma feira, é uma feira muito menor, não compara nem com a Guadalajara, muito menos com a Feira do Livro de São Paulo, com a Bienal do Livro de São Paulo, mas é uma capital que se modificou muito, é uma capital que venceu o narcotráfico, ela também tem um momento especial que eu acho que essas boas pautas poderiam ajudar muito. E Istambul tem uma questão meio esquisita, porque não pode concorrer uma cidade europeia, não pode ganhar uma cidade europeia em 22, né? E Istambul é meio a meio, né? Uma parte é Europa, uma parte não é. Então é meio esquisito. Eu acho assim, São Paulo tem excelentes chances de ganhar. São Paulo já é uma capital global da cultura. A gente tem
uma produção editorial grande, mas, além disso, eu fiz até uma super cola aqui, são 600 peças de teatro ano, a gente tem 314 salas de cinema, tem 115 centros culturais, 150 bibliotecas, um cenário gastronômico super diversificado, né, dado a quantidade de estrangeiros que moram e adotaram a cidade de São Paulo, imigrantes. A gente tem a maior parada LGBT do mundo, a maior virada cultural do mundo. Então, a gente já é uma capital cultural. E ela, de fato, não é que a gente escolheu diversidade, né? A diversidade escolheu a gente. Então, eu acho que essas questões da cidade são fatores muito fortes porque a gente tem uma candidatura importante de se apresentar nesse momento e importante no cenário brasileiro, uma vez que a diversidade não tem sido tão bem vista, uma vez que a cultura tem sido atacada, uma vez que o respeitar o diferente da gente tem sido tão complicado. E tudo bem, a gente tá bonitinho, né? Diversity é bacana, diversidade ficou legal, o logo, tudo, mas a diversidade escolheu a cidade de São Paulo. A gente já é assim por natureza. Então, são fortes candidatos, mas nós também somos. Luiz Álvaro, vendo as outras cidades escolhidas, etc., como que você percebe como é o processo de seleção delas no passado? Bom, é uma eleição, né? Quer dizer, a Unesco, a IFLA e a IPA analisam, né, essas propostas, você tem lá os requisitos mínimos que você tem que cumprir, e depois eles vão eleger, se Deus quiser, São Paulo, né? Agora, é claro que o mercado editorial, mas o cenário global, passa por diferentes momentos históricos, né? E com certeza isso também é analisado. Então, você tem Sharjah, por exemplo, uma época em que você tinha uma inserção muito mais forte do Oriente Médio, a própria Sharjah puxando esse movimento cultural, né? Você tinha uma questão muito forte de muçulmanos e cristãos e uma desmistificação, então, dessa cultura árabe. Naquele momento era algo muito importante. Né? Não à toa, eles foram convidados de honra da Bienal de São Paulo e também foram capital mundial do livro. Então, eu acho que o processo de seleção, né, não o processo de eleição, mas o processo de candidatura e de eleição tem que entender um pouco esse momento global que a gente está vivendo na hora que você quiser ser selecionado. Com um gap que tá bom, a gente é selecionado em 2020 e vai fazer, de fato, o ano é em 22. Então, você tem um gap entre escrever a candidatura, então a gente escreveu antes do momento com pandemia, você é selecionado e depois você ainda tem um prazo para fazer a implementação do programa. E isso acho que reforça muito a nossa candidatura, né? Um momento em que você está reafirmando o empoderamento feminino, um momento em que você tem o combate ao racismo, um momento em que você tem a questão LGBTQI+, tão fortalecida. Eu achei que a nossa candidatura, então, passa por este momento histórico mundial, e isso vai nos dar força, com certeza, na hora da análise. E você disse que não pode ser uma cidade europeia. Existe uma razão para isso? Porque tem um rodízio? Eles fazem um rodízio para contemplar, enfim, acho que é para ter uma representatividade global aí na questão da indicação do selo, né? Então, tomara que eles olhem o lado europeu de Istambul e não o outro lado. Que chamou minha atenção ter 3 capitais sul-americanas, né? Não quer dizer que tenha que ser uma capital daqui. Não, mas faz muitos anos já que não tem, né? Até a gente fez um processo de ir atrás das capitais que já tinham sido capitais mundiais do livro e pedir cartas de apoio, conversar com eles, fazer uma troca de experiência, a fim de robustecer, de fato, a nossa candidatura. O grande destaque foi Buenos Aires apoia São Paulo, né? Como se fortalecendo um problema que não existe, na verdade. A gente tem excelentes relações com Buenos Aires, programas conjuntos de desenvolvimento de turismo, o Congresso de Turismo LGBT foi em Buenos Aires e a gente fez uma apresentação de São Paulo super importante, enfim. Então, para lógico, a gente ficou honrado de receber o apoio da cidade. Mas não existe nenhum tipo de... O ideal é que os latino-americanos todos se apoiem, né?
Bogotá não tinha essa oportunidade porque ficaria esquisito eles apoiarem São Paulo e tendo Medellín como candidato, né? E além de Buenos Aires, tem mais alguma outra que tenha nos apoiado? A gente recebeu apoio. O processo formal, ele obriga que, lógico, você tem uma carta do prefeito, né, normal, enfim. Depois a gente tem o apoio, você tem a representação aqui do Itamaraty junto à Unesco no Brasil, eles também precisam dar uma carta endossando. A gente tem uma carta formal de apoio da World Cities Culture Forum, da sigla WCCF, que é uma rede de 38 cidades que trabalham a troca de experiência e a política pública cultural como fator de desenvolvimento humano e econômico. É uma rede muito importante, eles também mandaram para a gente essa carta de apoio, e temos a carta de Buenos Aires. Então é bem diversificados os nossos apoios, assim. Claro que quando a WCCF nos apoia, você tem o apoio das 37 cidades, que estão 38 menos São Paulo, né, que endossam essa candidatura. E a gente tem tido muitas atividades culturais entre cidades aqui em São Paulo, né. Então, no começo do ano, a gente teve o Verão Sem Censura. Na época, o secretário de Cultura, Lei Youssef, e o prefeito Bruno Covas lançaram o Verão Sem Censura, dizendo, olha, peças de teatro e outros que estão sendo rechaçadas Brasil afora, venham se apresentar aqui em São Paulo, né? Aqui vocês, a gente quer, né, essa diversidade cultural, essa riqueza, venham para cá. Pela essa rede de cidades, a WCCF, a gente apresentou o projeto Verão Sem Censura para eles e convidou outras capitais para participarem. Então, Lisboa, Barcelona, por exemplo, fizeram na mesma época o projeto, que no caso lá não era verão, mas também chamava, então, Verão Sem Censura, em alusão ao nosso, contando um pouco do que estava acontecendo na cidade de São Paulo. Então, a gente tem tido essa interatividade com Buenos Aires, na questão do livro para a capital mundial do livro, mas nas artes e na cultura como um todo, com muitas outras cidades. Não dava para eu vir para cá e não trabalhar a cultura, né? Você disse que você levou esse projeto com você quando você foi para a prefeitura. Quanto tempo demorou para fazer a candidatura e como é esse processo de fazer ela? Bom, eu cheguei aqui em janeiro de 2019, ano passado, com o projeto quase que literalmente debaixo do braço, né? A cópia do ofício que eu tinha mandado na gestão anterior e para cá, eu veio junto comigo. Aí eu passei as primeiras 2 semanas aqui conhecendo a equipe, enfim, e depois eu falei, olha, legal, tragam os projetos que vocês já têm, né? E eu tenho 2 projetos que eu trouxe, que eu quero implementar. Um era o Monuem. O Monuem é um programa de simulações de reuniões da ONU em escolas de ensino médio. A cidade de São Paulo tem 9 escolas de ensino médio, todo o resto é ensino básico, quase 1 milhão de alunos, né? Por isso a Secretaria de Educação está dentro do desenvolvimento da candidatura. E chamei o Itamaraty e falei, quero implementar isso. A gente fez em uma escola o semestre passado, e das 9 a gente está com 4 esse semestre. Então, está implementado. E o outro era a capital mundial do livro. Primeira coisa era escolher a melhor data, porque a gente podia aplicar para 21 ou para 22, né? Então, em termos políticos eleitorais, tanto fazia, porque a gente estaria aplicando por um segundo mandato, de qualquer maneira. Até para a Câmara Brasileira do Livro, tanto fazia, porque seria um segundo mandato de qualquer maneira, né? Então, esse item estava completamente descartado, a gente não precisava se preocupar com ele. Pegamos as efemérides, enfim, decidimos 22. Como a gente decidiu 22, a gente adiou o início do processo. Então, o Monuem eu comecei logo em fevereiro do ano passado, eu já comecei porque eu queria fazer no segundo semestre de 20. Mas esse, como a gente decidiu aplicar em 22, ainda não tinha aberto as datas, enfim, a gente pôde começar mais tarde. Então, o projeto veio debaixo do braço, mas eu não comecei em fevereiro. E aí, no final do ano passado, a gente fez a proposta formal para o prefeito, né? E esse foi super rápido, na hora ele já topou, e aí começamos a instaurar o grupo de trabalho, que foi no dia 3 de março desse ano, foi instaurado o grupo de trabalho formalmente no Diário Oficial. Então, a gente começou a trabalhar em novembro do ano passado, na apresentação,
do projeto internamente, depois quais seriam as secretarias envolvidas, enfim. Esse ano a gente convidou a CBL para participar e dia 3 de março começa formalmente. Então a gente pode considerar que a gente, entre começar e terminar, a gente demorou 7 meses para montar essa candidatura, com reuniões semanais, intersecretarial, e com muitas consultas aí, com muitos, até autores foram consultados, deram aí aspas e a sua ideia do que era São Paulo, enfim, tem um processo burocrático grande para fazer, que você tem que cumprir lá os padrões todos da Unesco, mas você tem um processo criativo também de como é que vai ser esse tema, né? Qual que é o mote dessa candidatura? O que representa a cidade de São Paulo que Istambul não representa, né? O que eu tenho que o outro não tem? Então foi um trabalho bem, assim, longo, eu diria, e com muitos atores envolvidos, formal e informalmente. E o calendário agora, a gente está gravando no dia 13, a candidatura pode ser, até amanhã, a Unesco está recebendo candidaturas, né? Ou seja, quando esse programa for ao ar, já não, esse período de inscrição já terá sido fechado, mas você tem um calendário pós, dia 14 de agosto? Eu sei que é setembro, mas a gente não tem a data. E a gente já entregou. Setembro é o anúncio da cidade escolhida. Isso. E a gente já entregou, porque eu não gosto de nada em cima da hora. Vai que me dá um problema aqui na internet, imagina, me cai um negócio. Então a gente fez já com os prazos um pouquinho apertados, né, quer dizer, um pouquinho encolhidos, para que a gente tivesse tranquilidade de entregar. Sofre um pouco mais, né, porque depois você manda, você não consegue mais mexer. Mas amanhã eu tô tranquilo, posso cuidar de outros problemas. E aí, setembro a gente está esperando, não sei se é dia 1º ou se é dia último de setembro, né? No site, eu encontrei num dos sites da Unesco que era dia 1º de setembro. Pode ser que tenha sofrido alguma alteração por conta das excepcionalidades todas que a gente está vivendo, né? A gente já tem contado um pouco com isso, né? Os calendários todos estão mais flexíveis ultimamente. Mas agora é esperar e torcer. E como é e saindo lá, sei lá, dia 1º de setembro, que seja, saiu o resultado, São Paulo foi escolhida. Você tem ideia de como é que você vai comemorar isso sem poder sair de casa? Então, a gente tem 2 problemas, né? A gente não pode sair de casa, né? E o outro, a gente está no meio do veto eleitoral, né? Então, assim, não dá nem para... Nossa, que legal, vamos chamar uma super coletiva de imprensa que o prefeito vai anunciar, enfim, que seria o natural para uma candidatura dessa. Não posso fazer nenhuma das duas coisas. De qualquer maneira, eu já botei o champanhe já está no gelo, né? Então, já está. Acho que a gente tem que, nem que seja fazer um brinde online, a gente vai ter que comemorar. Mesmo porque a gente tem tão pouco motivo para comemorar que eu acho que essas conquistas elas precisam ser comemoradas mesmo. Não, e colocar... muitas vezes me perguntam assim, o quanto que a imagem do Brasil prejudica o seu trabalho como representante da cidade de São Paulo. Então, você conseguir colocar a cidade oficialmente como capital global, quer dizer que a gente tem de alguma coisa, né? No caso aqui do livro, mas você tem outros selos mundiais que você pode candidatar aos municípios, você, de certa maneira, você coloca o foco direto na cidade. E aí, o ruído gerado pelo ente federativo, ele se torna menor. Então, eu acho que é, sim, algo a se comemorar muito, porque a gente vai ter na questão cultural e economia criativa como um todo, especificamente na do livro, o foco direto na cidade, né? Sem que o ruído aí de censura ou de brigas culturais, ou enfim, seja tão impactante no nosso dia a dia. Então, sim para a gente comemorar, para comemorar com a galera da CBL, com a galera da ABL, com os outros festivais todos, né? E Publish News, espero que faça uma linda matéria de comemoração. Faremos. Essa vai ser a minha comemoração. Faremos. E estamos todos na torcida, tenho certeza disso. Mas Luiz Álvaro, você comentou já um pouco no começo que é um planejamento estranho porque vai acontecer em 2022 e a gente não sabe o que exatamente vai acontecer até lá. Qual a sua sensação a respeito disso, de existir uma possível vitória, mas como que você pode estar presente nisso ou não? Como que funciona?
Bom, na verdade, fica uma apreensão, porque assim, eu não sei se o Luiz Álvaro vai estar presente. Eu vou estar presente na comemoração agora em setembro, com certeza, nem que seja virtual. Mas eu não sei se o Luiz Álvaro vai estar presente em 2022 na execução do plano, né? Eu não sei se as pessoas que trabalharam nessa equipe da Secretaria de Educação, na Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, da Câmara Brasileira do Livro, serão as mesmas pessoas a executar essa proposta que foi feita agora. De fato, fica uma apreensão, gostaria muito de poder entregar. Porém, quando a gente pensa no que isso representa para a cidade, né, isso é maior do que o Luiz Álvaro, do que as outras secretarias, as pessoas específicas, né? Então, a cidade vai continuar, a diversidade de São Paulo continua, a importância do livro e da leitura e do fomento continuam, né? O plano municipal de biblioteca, livro, leitura, bibliotecas continua. Então, não sei se você, eu espero que seja, né? E se não for, vai ter acontecido do mesmo jeito, né? Quer dizer, você vai ter aí, a pauta é ótima, é uma pauta positiva, vai movimentar o turismo, vai movimentar a educação, vai movimentar a cultura. Tenho certeza que vai ser implementado tão bem quanto, não melhor do que se eu estiver aqui. Mas Sua fica uma parte apreensão, né? Fica uma claro. apreensão. Uhum. Não sei Mas acho nem que aí se sua você parte... que vai, vocês vão estar cobrindo 2022, são vocês que vão estar cobrindo o ano do Capital Mundial do Livro, né? Todos esperamos que sim, para todas essas perguntas aí. A cabeça da Maju, que é responsável pelos projetos especiais do Publishing News, já está ali a mil, tenho certeza disso, pensando numa série de atividades que a gente vai desenvolver e também vai fazer parte da programação, tenho certeza disso. Já agora está convidado. Com os nossos projetos antecipados todos, tem que começar a pensar tudo agora já. Já está convidado para integrar o nosso grupo aí de implementação da programação. Não dá para o Publish News não cobrir isso com destaque, né? Não vai só ter um embaixador. Participar também. Eu acho ótimo. Vamos montar a casa Publish News. Isso. Muito bom. Tem mais alguma coisa, Luiz Álvaro, que você gostaria de comentar antes de passar para as indicações? Que a gente não tenha abordado, talvez? Olha, eu acho o seguinte, independente do resultado, é claro que está todo mundo torcendo, né? Todo mundo, ninguém pode ser contra essa pauta, nenhum paulistano e eu diria nenhum brasileiro, né? Porque a gente não teve a capital mundial do livro no Brasil nunca, jamais. Mas independente do resultado, trabalhar a cultura criativa, trabalhar a liberdade de expressão, trabalhar a liberdade de publicação, fortalecer o mercado editorial e integrar o mercado editorial nos outros setores de economia criativa tem que ser um trabalho aí não só do mercado editorial, né, não só da iniciativa privada, mas também do município. E eu tenho buscado aqui na cidade com total apoio das outras secretarias e do prefeito, mas eu tenho buscado como é que a Secretaria Internacional consegue contribuir com isso de maneira prática, e eu sempre dizia, quer dizer, os selos, né, os prêmios, essas indicações são muito importantes. Então essa foi a maneira que a gente encontrou aqui de trabalhar a cultura e eu voltar um pouquinho para o mercado do livro em 2020, que seja 21, que seja 22 e aí vai até o final, o comecinho de 23. Né? Então, mas independente do resultado, é importante que seja uma pauta trabalhada sempre e que conte com o apoio aí da prefeitura e da cidade de São Paulo. Muito bem. Então, tá bom. Indicações. Ninguém me preparou para as indicações. Ei, Maju. Léo, quer começar? Eu já vi que você separou alguma coisa aí pra gente. Exatamente. Eu vou indicar um livro que eu acho que é um livro muito gostoso, mas muito gostoso mesmo, que é Hora de Alimentar Serpentes, da Marina Colasanti, que eu tenho um exemplar casualmente autografado, desculpa, que são textos muito curtinhos mesmo, como uma picada de uma serpente, assim, né, que é rápida, mas faz um efeito, muitas vezes, devastador, no bom sentido da palavra. E são textos muito curtinhos e geniais, assim, sabe, são muito ligeiros, e é muito gostoso. E aí eu vou fazer uma indicação casadinha com essa, porque a Vera Holtz, nas suas redes sociais, já há bastante tempo, isso não é nada recente, ela interpretou alguns desses textos,
de uma forma super divertida, engraçada, do jeito dela. Então, eu recomendo tanto a leitura da obra, quanto esses vídeos da Vera Holtz. Então tá bom. Maju? Tá bom. Eu vou indicar a segunda temporada de The Umbrella Academy, porque foi isso que eu passei meu final de semana fazendo, assistindo essa segunda temporada. E aí eu aproveito para indicar os HQs de The Umbrella Academy também, que são HQs muito divertidos, desses que são mais desconhecidinhos. Uma pegada bem emo, assim, visualmente. E isso apela muito para minha adolescente, que foi emo lá em 2008. Então, tá aí. Muito bom. Luiz? Isso já sou eu? É sério ou é livro agora? Pode ser os dois. Se quiser. Então tá bom. Então eu vou indicar o livro O Sol se Põe em São Paulo, né, que é do Bernardo de Carvalho. Agora eu tenho que fazer indicações que falem sempre de São Paulo, né? Então, que tem um triângulo amoroso aí, e uma moça, tem um cara, é um teatro cômico japonês, e é tudo, tem um restaurante japonês, e o narrador do conto se passa em São Paulo, como é que é? Companhia das Letras, deixa eu ver, do Bernardo de Carvalho. Então, é uma história que tem um restaurante japonês, você tem os personagens aqui na cidade de São Paulo, conta um pouco aí do dia a dia da imigração e dessa presença forte japonesa na cidade de São Paulo, e eu divulgo a cidade um pouco mais. Se a gente for falar de séries, eu indicaria a série A Coisa Mais Linda. Não sei se vocês já viram essa série. A Coisa Mais Linda mostra o Rio de Janeiro nos anos 60, com uma forte pegada musical, clubes de jazz, mostra então essa mistura do jazz da elite com o samba nos morros, enfim, e aquele ar carioca dos anos 60. E eu não estou divulgando o Rio de Janeiro, eu estou falando isso porque a série é todinha gravada em São Paulo. Então, mostra o potencial da cidade de São Paulo em ser uma cidade amiga do cinema, com estrutura e cenários para que você possa fazer, inclusive uma série toda gravada no Rio de Janeiro, fazer ela aqui em São Paulo, com exceção, claro, do que mostra o Cristo Redentor, enfim. Então, livro e série aqui da cidade de São Paulo. Muito bom. Isso me deu vontade de fazer mais uma indicação. Posso, Fabinho? Vai lá, Léo. Eu queria indicar Boca a Boca. Eu já indiquei essa série aqui, não, né? Eu me lembro, não. Então, Boca a Boca, que tá no Netflix também, porque ela se passa na minha cidade, Goiás, cidade de Goiás. Boa parte das cenas urbanas foram gravadas. Urbanas é modo de dizer, né? Porque é uma cidade deste tamanico. Elas foram gravadas lá em Goiás. E é uma série do Esmir Filho que é um chuchuzinho, assim, é muito interessante, cheio de camadas, assim, é uma história adolescente, mas que mexe até com pessoas velhinhas, feito eu. Tem essa pegada de indicar algo que promova o turismo, por exemplo, né? Então, a gente tem que lembrar disso na hora de trabalhar. Eu tenho que lembrar isso, eu não posso indicar uma série, um filme, um livro que mostre em outro lugar, né? Eu tenho que mostrar o que mostra aqui em São Paulo. Minha jurisdição. Deixa eu fazer a minha indicação, que eu já fiz várias vezes, que é um livro do Haruki Murakami, que eu tô relendo, que chama Caçando Carneiros, que é da trilogia que levou ele ao sucesso. Mais de, sei lá, acho que um quarto da população japonesa leu o livro. Tipo, ele virou um popstar, teve que mudar de cidade. Mas é incrível. Tô mostrando pro pessoal aqui, né? Que vocês não estão vendo no rádio, no podcast, mas enfim. É um livro incrível que eu reli, e também porque, agora fazendo um jabá pessoal, desculpa, eu participei do podcast da TAG, do episódio 22, falando sobre Murakami, então aproveitei e coloquei aí. Perdão, gente. Mas enfim, tá bem legal, apesar da minha participação. É isso, gente. Temos um programa, Fabinho? Acho que temos.
Será? Álvaro, muito obrigado. É a primeira vez que eu participo no podcast. Eu só tinha participado de maneira escrita no Publish News. Muito bom. Bem, a gente tava com muita saudade de você, Luiz Álvaro. Eu não tive nem que fazer caipirinha dessa vez, olha que coisa boa. Pois é. Olha, então eu espero que quando a cidade for escolhida, você já tenha uma participação aqui já marcada com a sua comemoração em áudio para todo mundo ouvir. Tá bom? Eu vou treinar meus gritos já de comemoração. Então tá bom. Muito obrigado e boa sorte para a cidade e para a candidatura. Isso aí, obrigado. Maravilha. Saudades de vocês, viu? Sempre que quiser me chamar para alguma coisa, um happy hour, pode me chamar. Digital agora e em pessoa depois. Tá bom, combinado. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Até mais. Até.